Om Kayena vacha manasyendrayirva Bhutyatmanava prakriti swabhava Karomi adyat sakalam paresma Narayanayeti samarpayami Narayanayeti samarpayami. Querido buscador da verdade, bem-vindo. Este é um momento muito auspicioso, pois vamos falar de Bhakti. Bhakti, amor divino, puro amor divino. E Bhakti como a essência de todos os caminhos espirituais e também como um caminho espiritual em si, Bhakti Yoga. Então, nesta série de vídeos, nós vamos falar sobre os Sutras de Shandilya. Então, Shandilya foi um sábio, um ser realizado, que realizou a Deus, que já tinha seguido outras filosofias, era um erudito nas escrituras e tinha uma abordagem também intelectual. Então, nestes sutras, o sábio Shandilya procurou a autoridade, a sabedoria, a firme sabedoria das escrituras para ver realmente qual era o melhor caminho para Deus. Então ele traz-nos nestes sutras, traz-nos muitas passagens confirmando de facto a autoridade de Bhakti. E nós, nesta viagem, vamos entender o que é que tudo isso significa e trazer para que os vossos corações possam também conhecer a Deus. Que todos vocês possam se encher de amor divino e realizar a Deus nesta vida ainda. Continuando, Shandilya Bhakti Sutras, Sutra 26. Na realidade é concluindo o primeiro capítulo. Para Sutra 26, para Brahmakanda, que é conhecido como Vedanta, o Bhakti é o sine qua non, caso contrário não pode ter o seu locus standi. Então, a realização de Vedanta, a realização de Brahman é igual à realização de Deus. E isto não há dois tipos de autorrealização e ambos dão o mesmo fruto, embora venham de caminhos diferentes. Então eles são a mesma coisa. E agora terminamos assim o mesmo caminho, lembrando que para que o Vedanta traga frutos, a devoção tem que estar lá. Tem que ser o direcionamento de tudo. De certa forma se trata disso porque a abstração completa do mundo e a sintonia contínua com Brahman. E isso é uma forma de devoção, mas não ter essa consciência torna isso muito indireto. Ter a consciência disso torna isso muito mais grandioso. Ambos chegam no mesmo lugar. E esta é uma história de amor divino. Então, segundo capítulo. Uma introdução. Como esta devoção não pode ser produzida por esforço direto, há necessidade de outros meios para produzi-la, entre aspas. Dentre estes, o conhecimento é o meio interno, o conhecimento de Deus. A devoção inferior são os meios externos, rituais de adoração, de sintonia com Deus. Portanto, este segundo capítulo é iniciado com o objetivo de investigar esses meios.
Então, na ausência da devoção, a purificação torna-se o mais importante. E as formas de devoção chamada inferior, em comparação com a devoção pura, que é o Parabhakti, não é? Elas são meios de purificação, tal como todas as práticas espirituais, não é? As austeridades, a meditação, a disciplina, yamas e niyamas, que fala tudo isso, não importa de que filosofia vem, filosofias com cunho claramente espiritual, né? Tudo isto serve para purificar. Tem muita confusão no mundo. Vamos concentrar nestes 6 caminhos: Karma Yoga, Jnana Yoga, Bhakti Yoga. E o que eles significam implicitamente, porque tem muita confusão. Sutra 27. O caminho de Jnana, ou conhecimento, e o caminho do Karma, os rituais, devem ser seguidos até que a pureza da devoção seja alcançada. Eles dão até um exemplo de como descascar o arroz, não é? Deve continuar até que esteja todo descascado e limpo, não é? Então, todas as práticas espirituais servem o propósito de purificar. O Bhakti puro, ele não tem como ser produzido diretamente. Ele inunda o coração do devoto quando ele atinge o nível de pureza que honra a presença de Deus no seu coração. E é esse nível de pureza que convida a bênção divina, ele não a produz. Não é? Então é este o esforço, o mérito, o foco, a disciplina, a entrega, o desapego do mundo e o apego a Deus. São todas estas coisas que purificam o devoto, o buscador, e permitem que a devoção pura inunde o seu coração. Então o puro Bhakti é sem causa. Quando surge, inunda o coração do devoto. Mas na sua ausência, a purificação é necessária. Portanto, o conhecimento de Deus, todas as suas histórias, todos os seus atributos, qualidades, esportes, tudo isso, né? Os seus nomes. E a devoção secundária, ou seja, rituais de adoração, meditação, austeridades, todas as práticas espirituais devem ser praticadas até à pureza. E é disso que se trata. Então, quando a prática começa com a consciência da purificação, muda tudo. Porque há o reconhecimento da impureza, tipo o Bhakti puro, não surge, não há comunhão com Deus, pois não há pureza para isso. Não é? E quando sentas com esse propósito e te dedicas às práticas com esse propósito, aí a forma muda. Até aquela ânsia pelos frutos da meditação, pela comunhão com Deus, ela muda e ela vira um combustível, porque se a comunhão não está lá, é porque não há pureza. Eu não estou digno dessa comunhão ainda. Então, o facto dela não estar só me faz intensificar mais as práticas, em vez de ficar a sofrer porque é que não vêm frutos. A resposta já lá está. Porque não há pureza. No Bhagavad Mahapurana diz: eu prescrevi 3 tipos de yogas nos Vedas, a saber, Jnana Yoga, Karma Yoga, Bhakti Yoga. Não existe um 4º tipo de yoga. Enquanto a pessoa não desenvolver devoção por mim, com a devida fé e reverência, todos os rituais, cerimónias, ações e conhecimentos estarão em vão. Pois a devoção é a vida e o propósito de todos eles. Não é? Então, o que é que isto quer dizer? Se as tuas práticas não estão a dar frutos, é porque a devoção está muito aquém. E eu vou-vos dizer, aproveitando essa deixa, é muito comum ver buscadores que
acreditam estar cheios de devoção, ser muito devotos de Deus. E eu vos garanto que a maioria, eu estou a dizer isto não para julgar, nada disso, mas para te dar a possibilidade de uma autoavaliação, de uma autoanálise sincera, porque é isso que permite andares para a frente. A maioria, essa devoção é condicionada aos desejos que ainda carregam, os desejos mundanos que ainda carregam, de melhoria da vida, de importância pessoal e tudo isso. Então meio que a sua devoção é um investimento, com ideias, mesmo que não estejam visíveis aí neste momento, elas estão lá, é preciso procurar para entender. Mas também não é tão difícil, porque nos momentos que vem a frustração, ver pela razão pela qual está frustrado é muito esclarecedor. Muito esclarecedor. Aqueles que abandonam o caminho da devoção imaculada aos pés sagrados de Deus, a fonte do verdadeiro bem-estar, trabalham pelo caminho do conhecimento abstrato e seco, de Guiana por si só, conhecimento por conhecimento apenas. Não é? Trabalham em vão como aqueles que trituram cascas vazias de arroz, porque conhecimento pelo conhecimento em só não dá nada, nada do fruto esperado da prática espiritual. Ou seja, a devoção, a comunhão com Deus, a autorrealização, é tudo a mesma coisa. Não dá os frutos. Porquê? Porque o propósito não está lá. E o meio de ligação com Deus é o amor, é a devoção. Mas para haver amor puro tem que haver entrega, rendição, uma série de coisas. Caso contrário, continua a ser devoção impura e um convite para que a frustração venha para lavar essa devoção. Então aqui compara-se a isso como triturar cascas vazias de arroz. Mas mesmo a triturar cascas vazias de arroz, existe um desperdício de tempo e de energia, até perceber que as cascas são vazias. Agora, no caminho de seguir o conhecimento pelo conhecimento, ou seja, passando ao lado da devoção, não tendo isso como a meta, né? Existe um outro fenómeno que tipo, não é só em vão, é contrário, porque vai alimentar as estruturas do ego, o orgulho, a arrogância, porque eu agora sei muito, etc. Né? E este ser vai, obviamente, né? Vai ter mudanças na sua vida, porque vai entender as leis que regem o universo através dos seus estudos, né? As leis do karma, como ter uma vida mais em paz e etc. Então vai se tornando de alguma forma mais sábio. Mas é preciso lembrar que enquanto não sabes quem tu és ou não chegaste a Deus, não te estabeleceste em Deus, não sabes nada. Então não há nenhuma sabedoria. Isto é importante lembrar. Mas o outro tipo de sabedoria, ela aumenta o orgulho, a arrogância e tudo isso e torna-se um obstáculo para a verdadeira devoção, para chegar perto da devoção. Aqueles que abandonam o caminho da devoção imaculada aos pés sagrados de Deus, a fonte do verdadeiro bem-estar, trabalham pelo pelo caminho do conhecimento abstrato e seco, de Guiana por si só. Estou a repetir novamente. Já falei. Isha Upanishad, aquele que é viciado no caminho do conhecimento obscuro, não é obscuro, está mal traduzido, no conhecimento obtuso, o conhecimento pelo conhecimento só, entra uma região escura, mais do que aquele que não tem conhecimento, porque ele torna-se seco e endurecido, com orgulho e arrogância. Não é? E de facto, o conhecimento traz responsabilidade. E quanto mais sabes, mais estás exposto. E de certa forma,
O homem mundano, por vezes, está em melhores condições porque não foi exposto a esse tipo de conhecimento. Porque o conhecimento sem a devoção, não é? Gera um superego. Um superego que é muito mais complicado porque ele aprendeu alguns truques, aprendeu algumas coisas sobre a vida, então ele meio que se consegue desviar um pouco mais das coisas e começa-se a achar, não é? E aí só a vida e o tempo e o vazio do seu caminho espiritual é que lhe podem dar um feedback que muitas vezes ele fica surdo para isso, porque já tem um monte de justificativas para dar. E hoje em dia, com tanta confusão e tanta distorção, as pessoas passam por um monte de coisas que aparentemente têm um cunho espiritual, mas estão muito aquém disso. E tem tanta coisa à mistura lá dentro que acabam por sair muito mais desgastados ou menos capazes de seguir com seriedade um caminho espiritual. Mas é óbvio, nunca nada está perdido. Agora, para evitar as confusões, vamos concentrar nos 3 tipos de yogas. Karma Yoga, o servir a Deus exclusivamente. Jnana Yoga, o conhecimento de Deus, quer seja conforme atributos ou sem forma e sem atributos. E Bhakti Yoga, o caminho de amar a Deus. Deus, o Ser Supremo. Não entidades, não seres, não espíritos, fantasmas, essas coisas todas. Enfim. Sutra 28. Não, ainda tem aqui mais coisas. No Bhagavad Gita, ainda do Sutra 27. Excessivamente grande é o trabalho daqueles cujas mentes estão apegadas ao Nirguna Brahma. Portanto, aquele que não tem formas ou atributos, não é? Ao Ser Supremo sem formas e atributos, não é? Excessivamente grande é o trabalho, porque dá muito trabalho, não é? Abstrair do mundo, focar no abstrato, permanecer no silêncio, na quietude, dá muito trabalho. Comparado à doçura de amar constantemente a Deus, não é? Isto sendo colocado como se fosse uma escolha. Muitas vezes não é, por causa do nível de impurezas e de ofensas. Ainda assim, a graça de Deus chega a todos através destes 3 caminhos e através da vida mundana. Ela também é uma graça de Deus, porque ela te mostra que as crenças em relação a ela estão erradas, que a vida é vazia, sem Deus como o direcionamento. Então tudo é bênção. Portanto, enquanto a pessoa não seguir o caminho da devoção imaculada, devido ao conhecimento eclipsado, a pessoa pode seguir o caminho de Karma Yoga ou o caminho de Jnana Yoga, mas sem Bhakti, nenhuma purificação do coração é possível. Bhakti é o sine qua non da alma cognizada, totalmente livre do pântano de Maya. Então, seguir estes caminhos sem a devoção como um propósito não vai dar frutos. Não tem como dar frutos porque não há purificação do coração. Ou há um pouquinho de purificação, mas muito pouco, e normalmente a forma como estes caminhos levam ao desenvolvimento da devoção, mesmo nesses próprios caminhos, não é? Tipo, na mesma filosofia e etc., tem a ver com a frustração. A frustração e o vazio, se a sede for intensa o suficiente, se não for, isso dá distração para muito tempo, vidas até. Mas se a sede é forte, o vazio começa a falar mais alto, não é? E naturalmente o voltar-se para Deus começa a surgir. E aí aquilo começa a dar frutos, porque isso era aquilo que faltava. Então,
Porque muitas vezes esses esforços, essas práticas, não é? Esses estudos, tudo isso, a meditação, seja lá o que for, como for visto, tudo isso é feito com a ideia da recompensa lá na frente, de alguma forma. Mas quando isso é encarado como isto é um meio de purificação, e se a sintonia, a comunhão completa com Deus não vem, se a devoção pura não surge, que é sinónimo disto, eu tenho que dizer isto porque, mais uma vez, muita gente acha que é muito devoto e, no entanto, tudo aquilo tem a ver com desejos. Então, se essas recompensas não vêm, se essa sintonia com Deus não vem, significa que eu não estou puro o suficiente. Agora, quando o ser fica a fazer, vou fazer X horas de meditação, vou fazer não sei o quê, vou fazer seva, vou fazer isto, e aí eu vou ser recompensado. Deus vai me dar a comunhão com Ele, a visão dEle, o que quer que esteja na cabeça do buscador, do devoto. Aí ele frustra-se e acha que Deus é injusto e não sei o quê, e isto às vezes é enorme. Mas quando ele vê que tudo aquilo é para se purificar, para ser digno da presença de Deus, se Deus não vem, é porque eu não sou digno. Simples. Tenho que continuar a trabalhar, tenho que continuar a purificar. Tudo fica mais simples com a perspectiva correta. E o caminho da devoção imaculada, que é aquela que não é manchada por nenhum desejo mundano. Isto é muito importante. A prática dos meios de conhecimento é necessária até que a devoção se torne pura, e esse é o objetivo de tudo. Sutra 28. Quando são subservientes a Bhakti, devem de ser seguidos. Então, quando aqueles caminhos são subservientes a Bhakti, devem ser seguidos. Não é podem, devem. Então, são instrumentos de purificação muito importantes. Caso contrário, Deus não os teria trazido, não os teria colocado à disposição do homem para o seu engrandecimento. Mas quando estão subservientes a Bhakti, quando servem o propósito de purificar a devoção, estreitar a ligação com Deus. Nos aforismos anteriores ficámos sabendo que nem Karma Yoga nem Jnana Yoga podem fazer a alma conhecer com sabedoria intuitiva a realização da divindade suprema. Mas ao mesmo tempo sabemos que são prescritos como meios pelo próprio Deus. Portanto, os Upanishads dizem que Maya é vista como uma esposa. E para um Karmi, que está no Karma Yoga, Prakriti, é outro nome para Maya, natureza, é como uma dançarina atraindo a paixão da mente. Para um Jnani, que ele trilha o caminho da sabedoria, ela é uma esposa que deve ser divorciada. Enquanto para um devoto, ela deve ser tomada como uma esposa fiel, uma companheira mútua para evoluir a perfeição que é a vida. O que é que isso significa? Significa que tudo, o mundo, tudo deve ser visto como o corpo de Deus. E o meu relacionamento com o mundo deve ser levar a esse nível de santidade, em que eu vejo apenas Deus em tudo. Não estou a separar uma coisa da outra. Eu estou vendo Deus em tudo. E me dirigindo a isso com o nível de santidade, que entendo a maioria de vocês desconhece o que é que isso significa. Então, foquem na purificação, mas com o nível de santidade que isso significa agora para ti, que vai significando mais para a frente à medida que a purificação aumenta. Então é dito estar livre de todos os adjuntos de Maya, ou seja, as limitações, os véus, os sentimentos de eu e meu,
e totalmente espiritualizados envolvem todos os sentidos no serviço amoroso de Deus. Então, todos os sentidos devem ser envolvidos no servir a Deus, no adorar a Deus constantemente, para erradicar os adjuntos de Maia, os véus de Maia, o sentimento de eu e de meu. O fruto divino de tudo isso, que é a autorrealização de Deus, a autorrealização, a realização de Deus, é facilmente obtido seguindo o caminho de Bhakti, o caminho da devoção. Assim, um homem sábio deve concentrar a sua mente em saber o que é o Bhakti e como deve ser praticado. Todos os outros caminhos são subservientes a Bhakti, eles são subsidiários de Bhakti. Se não houver Bhakti, nenhum desses muitos caminhos para alcançar a bem-aventurança e a realização de Deus não dão frutos maduros, dão frutos verdes, e o fruto verde amarga. Muito bem. Tvameva mata cha pita tvameva bandhushka sakha tvameva vidya dravinam tvameva sarvam mama deva deva. Tvameva sarvam mama deva deva.